Tá? E aí, você falou, tipo, do AMP Stories. Já vou puxar esse papo pra gente falar de AMP, né? Páginas AMPs tradicionais. É uma grande discussão que tem no mercado, né? Sim. E assim, eu tenho visto algumas coisas interessantes, queria pedir a sua opinião. Porque o que eu tenho visto é o seguinte, tem casos que o pessoal tira o AMP e toma tombo, e aí eu acho que deve estar associado ali com performance. Mas tem casos que o pessoal tira o AMP e, voa o site, tá igual. Mesma quantidade de tráfego, continua crescendo. Sim. Que na minha visão é porque o site tem performance. E assim, sempre que eu posso, eu prefiro tirar o AMP. Por quê? Respeitando se você tem performance, tudo bonitinho. Porque dá um trabalho infernal fazer manutenção em páginas AMP. É assim, a frase que todo desenvolvedor quer escutar, agora vai. O que fazer com páginas AMP? É isso, entendeu? E, cara, você tem que dar manutenção. Então, eu vejo vários sites menores que, às vezes, a pessoa publica o banner no site, esquece de publicar o banner na AMP, atualiza um código aqui, não atualiza no outro. É um trabalheira, assim, que eu acho que, assim, é uma pauta longa, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá. O que eu percebi, o que eu testei, o que eu até senti aí conversando com o mercado e tudo mais, tá? Que o AMP, até teve alguns estudos que saíram do próprio Google, nos maiores portais, Sanity Engine, Land e tudo mais, uns 2 anos atrás, de alguns testes de portais lá fora, fazendo teste e retirando o AMP. Perfeito. Tá? E aí os testes foram super bem sucedidos em alguns casos, alguns não, e tudo mais, aquele do depende. Teve um caso específico que eu participei, que a gente retirou o AMP e que o site se manteve. Tá. Mas era um site que também a gente já tinha uma boa performance de SEO, que Core Web Vitals estava indo bem. Legal. Entendeu? E aí a nossa linkagem interna também estava estruturada. Top. Então a gente já tinha toda uma estrutura, retirou o AMP. Tava redondinho, né? Tava redondinho e não sofreu impacto. Legal. Teve uns outros projetos que eu participei que tirou o AMP, deu a barrigada e teve que voltar. Entendi. Ou seja, fez rollback mesmo. O rollback porque não tinha essa linkagem interna, não estava tão perfeitinha e ainda tinha alguns ajustes ali de Core Web Vitals para fazer, legal. Entendeu? Então eu acho que é um assunto muito delicado, mas que eu sugeriria a pessoa pelo menos testar em alguma seção do site. Legal. Entendeu? Em alguma parte, alguma pasta, algum subdomínio. Para validar. Legal, boa ideia, hein? Entendeu? Esse é um ponto importante. E aí também tem um outro ponto importante, que é muito entender como que é a minha audiência, da onde que vem essa performance, se usa muito 3G, entendeu? Porque assim, a gente falar que não funciona, que a gente não depende de AMP, quando a gente já tem assim uma maioria de usuários, né? Já estão no 4G, 4G, 5G é uma coisa. Mas o cara que depende do 3G, ele também tem que olhar e validar muito bem isso no GA. Sim. Para entender da onde que vem esse usuário, sabe? Essa eu acho que é uma dica legal. Então, se você for ver aqui, devo ou não tirar páginas AMP do site? Se você puder, na minha visão, acho que vale a pena tirar, porque é um transtorno de tecnologia, né? De manutenção. E você perde ali também visual. Ou seja, você sabe que não dá, tem anúncios que não dão para entrar direito ali, tem dificuldade de tagueamento. Visualmente também é uma página mais simples, mas é mais simples exatamente para oferecer a performance, né? Mas assim, acho que o principal ponto é, pelo que você falou, avalia se o seu público tem uma conexão boa. Sim. Né? Se tem uma conexão boa, já é um bom começo, né? Se não tem, pensa 2 vezes. E aí depois você segue, que é, olha, ok, temos um público meio a meio, mas o nosso site tem performance. Então dá para tirar. Vamos aplicar uns redirecionamentos, vamos tirar e tá beleza. Agora, se o seu site não tem performance, talvez o mais importante seja conseguir fazer com que as páginas normais do seu site ofereçam a performance adequada para só depois tirar. Isso. Né? E eu acho que também tem um ponto, ficar muito atento quando isso for implementado. Entendi. Assim, tem que ficar colado com o time de desenvolvimento para entender assim, hoje ao meio-dia o time vai te retirar o AMP. Porque desse momento em diante você tem que estar alerta. Sim. Perfeito. Entendeu? Porque não adianta o cara te avisar 2 dias depois que implementou, que retirou o AMP. Entendi. Então você tem que estar muito colado, sincronizado no cara, para já começar esse monitoramento ali da audiência em tempo real.
Sim, não, isso acho que é... E a gente tá falando de performance também, na verdade, né? Isso. Você vê que já entra numa área técnica, que você fala, o AMP é uma página interessante porque ela é super leve, ela é cacheada no Google, blá, blá, blá. Mas para tirar ele precisa ter performance. E para ter performance, às vezes no e-commerce, é um pouco mais complexo. E eu vejo sites que, puta, o pessoal nem tá aí para experiência de página, ou do usuário, digamos assim, no dia a dia, ou seja, o site tá lento, a pessoa não percebe. Então ela nem vai ver o Core Web Vitals, que aqui na nossa cabeça já tá pensando nisso, né? A percepção que eu tenho, Lu, e aí eu vou te falar assim, para praticamente todos os sites, é que, muito embora tenha essa discussão se é ou não fator de posicionamento, mas eu sinto que todos os sites que eu tive uma queda de experiência de página, eu tive uma queda de tráfego. E quando voltou, também voltou. Nos sites de notícia, parece que é mais sensível. Ou seja, o site de notícia que tem uma queda de experiência de página, de performance, digamos assim, eu sinto que cai um pouco mais e que se você melhora, sobe mais. Eu senti, eu tenho essa mesma percepção, assim, a gente vê, assim, alguns picos e barrigadas no GA. Sim. Então, a gente entende que é muito mais sensível essa questão do AMP do que no e a mobile, performance né? geral, né? Falando, Isso. né? Tá. E assim, tem sites que a gente tem visto que, putz, o cara tá tudo verdinho. Core Web Vitals verdinho, não tem AMP, mas cai a performance. Aí do verdinho vai para amarelo, vai pro vermelho. Você começa a cair mesmo em posicionamento. Você não traz. Então, eu sinto isso, principalmente em notícia. Acho que é um caso curioso. Assim. Eu tive 3, 4 casos que é gritante, assim, tipo, caiu a performance no Core Web Vitals, o site começou a perder tráfego. E assim, melhorou, começou a voltar. Agora você falou de performance em site de notícias, eu lembrei de um caso também que depois desse eu fiquei muito alerta, que é a questão de banner. Perfeito. Sim. Principalmente aquele banner que traz uma experiência de tapar toda a tela, ou mais de metade da tela do mobile. Sim. Quando a gente subiram e não me avisaram, o gráfico fez assim, fez o jump. Olha só. Para baixo. E aí a gente retirou o gráfico, voltou a performance. Olha só. Então essa questão dos banners, sim. Eu tô falando de banners grandes, sim, e coisas assim que ocupam toda a tela, sim, e prejudicam muito a experiência. Não tô falando daquele banner, sim, ali que já vem... O famoso arroba ali que entra no meio do texto, né? Não é. Não. Eu tô falando daquele banner que mela um pouco ali. Sim. Então tem que tomar um cuidado. Ou seja, você tem que ter um equilíbrio ali entre... Sempre acho que é importante ter um equilíbrio entre anúncio e, tipo, experiência do usuário. Só que isso impacta em performance também. Isso. Muito anúncio acaba impactando em performance. E o que a gente sente é que o Google tem uma percepção muito rápida hoje de performance desses sites. Sim. Inclusive, às vezes eu discuto até com os editores ali, que o pessoal fala, caiu a performance do site, agora não entrega mais nada. Tipo, eu falo, também não é assim, não entrega mais nada, né? Mas, assim, é interessante ver a percepção do proprietário desse portal que fala um tipo de coisa desse, porque ele sente no dia a dia a audiência, ele sente tráfego, ele sente a receita caindo exatamente porque a performance caiu. Então, é curioso esse tipo de situação, né? Sim. Ou seja, a importância da performance num portal de notícia, né? E aí eu sempre falo, quando a gente fala em performance em portal de notícia, é um negócio gigantesco, né? Porque você trabalha com cache, você tem um monte de coisa que está envolvida ali, né? A infraestrutura tem que segurar tudo isso. E assim, é difícil você ter uma discussão com essas áreas, às vezes, para explicar a importância. Mas quando eu consigo, eu sempre explico. Falo, gente, a performance aumenta a nossa quantidade de tráfego que vem do Google. E o nosso tráfego do Google aumenta din-din, não é verdade? Receita, faturamento. Então, assim, é importante que a gente tenha uma performance adequada. Porque a performance adequada vai garantir o nosso sustento. É sim, basicamente com certeza isso, né? Entendeu? Então, acho que é um ponto importante. Você já teve muita dificuldade com essa parte técnica, assim, de manter performance com as equipes ou não? Eu já tive um pouco de dificuldade. Eu acho que o principal ponto aqui, e que eu dou uma dica que não... é uma questão um pouco sensível, que é, às vezes, você ter um squad exclusivo para SEO. Tá, perfeito. Tá. Eu já tive diversas experiências, mas, pelo menos assim, 5, 6 meses que eu tive uma squad, que o meu sonho era ter a vida inteira uma squad exclusiva, né? É o sonho de todo SEO. Mas eu não pude, mas assim, 5, 6 meses já foi, assim, maravilhoso. Bacana. Porque você realmente consegue tratar tudo. Você para de tratar o pontinho pequeno, o pontinho médio, e aí você passa a tratar os grandes issues. Sim. E aí depois até cai naquelas issues medianas. Legal.
Mas o importante é que depois que você trata aquilo que é mais importante ali, de carregamento de imagens e toda essa parte, assim, que tende a sobressair mais. Sim. A questão de muito JavaScript carregando também. Que é um problema comum, né? Entendeu? Portais, o problema né? de imagens muito pesadas, entendeu? A própria parte da linkagem interna, que nos grandes portais e nos médios você consegue tratar isso por módulos. Sim. E não caso a caso. Legal. Então, quando você tem uma squad exclusiva, você pelo menos garante tratar esses problemas maiores e médios. E importante que, na verdade, parece que o cara tá perdendo tempo. Sim. Mas o importante é o cara tá ganhando tempo. Sim. Porque o cara não vai precisar... É que nem disciplina de escola. Depois que você faz aquilo, você não precisa voltar naquilo de Legal. novo. Perfeito. E aí, às vezes, o pessoal da alta gerência não tem essa visão. Uhum. E aí quer que a gente trabalhe no que é pequeno, no que vai trazer menos Sim. impacto, sabe? E muitas vezes eu sempre falo, portal de notícia, eu acho que você tem que treinar o jornalista bem para escrever um texto bem feito, porque a essência aí é o conteúdo ainda, né? Não tem muito o que inventar. Se tiver tudo redondinho tecnicamente, mas o texto tiver uma porcaria, também não vai para lugar nenhum. Mas quanto maior o portal de notícia, mais importante a parte técnica fica. Sim. Né? A performance, porque assim, você não está pensando em 100 cliques por dia, você está pensando em zilhões de cliques por dia. Aí a parte técnica começa a pesar. E aí o que você falou, tem um squad ali, ajuda pra caramba. Nem sempre é possível, né? O sonho maravilhoso, né? Mas nem sempre é possível, mas quando é, já ajuda, né? E aí eu acho que é um assunto bem interessante, porque é o que você está falando, de squad. Então você está falando de um squad, ou seja, time de desenvolvimento, aí você está falando com o jornalista, com o redator, e é uma experiência legal que você teve, que é gerenciar essas equipes, dentro de um portal de notícias, e são equipes complexas, equipes grandes, que você está falando de assuntos completamente diferentes. Você está falando com o jornalista e o desenvolvedor. São mundos distintos, né? Quais são os principais desafios que você vê nesse gerenciamento, né? Eu acho que os principais desafios, assim, do gerenciamento de equipes no dia a dia é muito conseguir casar a estratégia da companhia com a expectativa do time e os to-dos do dia a dia. Perfeito. Eu acho que são os 3 pilares que norteiam tudo isso. Que você tem que ter muita noção, assim, ó. Tá, qual que é a aposta da companhia agora? Legal. Aí vou até pegar um exemplo de e-commerce. Legal. Por exemplo, se você tá fazendo um e-commerce de moda, você tem as suas categorias que são prioritárias. Perfeito. Você tem que entender aquilo para conseguir drivar o seu time de conteúdo para que ele produza mais aquele tipo de conteúdo. Perfeito. E aí, quando você está falando do técnico, você tem que alinhar com os seus desenvolvedores o que é mais importante a gente fazer agora, o que é prioridade, o que não é. E a nível estratégico da companhia, quais são os próximos projetos? Sim. O que eu consigo arrumar agora, que eu não preciso me preocupar, porque vai ter um outro projeto de redesign, migração, um novo sistema, que de repente aquilo eu posso esperar e tocar depois e alinhar com os times estratégicos o que a gente pode fazer agora em desenvolvimento. Legal. E guardar aquilo para depois, sabe? Sim. E é um desafio, né? Desafio um também de não ficar doida, né? É um desafio. O principal desafio é você não ficar doida com tanta gente ali, né? Sim. Mas legal. Ou seja... E eu acho que tem um outro ponto, pegando esse gancho, que é muito entender as expectativas. Entendi. Entendeu? Tanto assim, a nível gerencial, quanto a nível de estrutura de time, entender o que cada um está esperando e como balancear todo mundo e como gerenciar todas essas expectativas. Sim. Porque às vezes o time de dev quer fazer alguma coisa, quer fazer uma coisa muito diferentona, mas naquele momento a gente não consegue inovar tanto. Perfeito. Então a gente precisa garantir mais o básico, mais o dia a dia, e a gente vai inovar depois no próximo projeto, entendeu? E aí também alinhar com o time mais estratégico esse cronograma. Legal. Quando que vai sair o novo projeto? Mas vai sair? Ou será que se não sair a gente então pode tocar agora? Então tá sempre em contato com essas áreas estratégicas e operacionais e alinhando todas essas expectativas. E eu sempre ouço o pessoal falar, né, que normalmente quando você vai gerenciar times em portais de notícias é mais difícil. E eu falo, é mais difícil, não necessariamente mais difícil, mas
é mais complicado porque existe um dinamismo muito grande, né? Ou seja, o Sim, negócio tá sim. rolando ali do dia. Sim. Você entrou ali com planejamento, aí, sei lá, deu algum problema. Disparou a guerra na Ucrânia. Tudo vira a guerra da Ucrânia. Sim. Ou, né, tipo, o seu time ganhou, perdeu, o seu time contratou um jogador, já muda completamente, né? Então, esse é um ponto importante. É muito... A dinâmica num portal de notícia é enorme, né? Pra tudo, né? Pra tudo, e a todo tempo, assim. Então, por isso que você tem que estar muito antenado no dia a dia, o que tá rolando. Entendi. Mas também tem que entender muito dessa parte da estratégia. Perfeito. E aí, pegando um gancho da estratégia, você também tem que entender, seja um portal, um e-commerce, um site de geração de leads. Você tem que entender da estratégia da companhia. Entendi. Pra onde que o cara tá indo? O cara tá aqui, mas o cara vai fazer um novo redesign, Sim. vai para uma nova plataforma de e-commerce, ele quer migrar o WordPress, quer fazer um outro template, sabe? Sim, legal, bacana. E aquilo tem...